Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, hoje tem Mengão contra tudo e contra todos, é uma vergonha o que a gente está vendo acontecer, vergonhoso, né? Eu já acordei revoltado, cara, tô aqui no estúdio que eu tenho em casa, inclusive todo vedado pela Sonora. Agradecer aí a Sonora que fez um trabalho fantástico, né? Porta acústica, janela também, com vedação, né, dos barulhos do exterior. Mas tô aqui gravando meu vídeo para vocês, hoje um pouco mais tarde também, porque o jogo do Flamengo é à noite. Eu acho que é um bom horário pra gente estar trazendo para vocês aí as informações. Mas eu recebi essa matéria aqui, assim que eu acordei, do pessoal lá do Mundo Rubro-Negro, matéria do jornal O Globo, quase que uma denúncia do jornal O Globo, né? E eu fiquei revoltado. A matéria do Mundo Rubro-Negro, ela fala o seguinte: reviravolta, Palmeiras manipula a CBF para Hulk enfrentar o Flamengo. Mas eu tô revoltado não só com o Palmeiras e com a CBF, não. Eu tô revoltado com o Flamengo por não ter ninguém nos bastidores agindo e deixar isso acontecer. Quem fazia isso antes eram o Mbappé e o Cacau Cota. Os dois, vice de relações externas e o diretor de relações externas. O Mbappé saiu, o Cacau Cota, a impressão que dá é que está esvaziado dentro do Flamengo. Não sei o que aconteceu. E hoje, isso tudo está na mão do Spindle. Inclusive, ele estava lá no arbitral da Ferg. E o grande problema dessa questão toda é que o Spindle parece ausente. A gente não tem o Spindle lá na CBF cobrando, supervisionando, né? Fazendo o que tem que fazer. Lembrando, Palmeiras e Galo são de fora do Rio. A CBF fica no Rio. E parece que eles estão mais presentes na CBF do que o próprio diretor do Flamengo, o Bruno Spindle, que é diretor executivo. Então, o Mundo Rubro-Negro trouxe essa matéria do Globo, né? Reviravolta, Palmeiras manipula a CBF para a Hulk enfrentar o Flamengo. Guerra nos bastidores, Palmeiras mexe os pauzinhos na CBF para atrapalhar o Flamengo contra o Atlético Mineiro na disputa pelo título. Aí a matéria fala o seguinte: os bastidores do futebol brasileiro estão igualmente quentes ao campo neste fim de temporada. O Palmeiras quer atrapalhar o Flamengo a todo custo na briga pelo título. O STJD marcou o julgamento de Hulk somente para o dia 8 de dezembro. Ou seja, depois do fim do Brasileirão. Isso significa que o atacante vai poder jogar no Maracanã. Isso é vergonhoso. Estamos de olho, não vamos nos calar. Isso é vergonhoso. Marcar o julgamento do Hulk para 8 de dezembro. E com isso, ele pode jogar contra o Flamengo, né? O principal jogador do time mineiro, o Hulk, poderia desfalcar a equipe, isso porque o jogador foi expulso no jogo contra o América Mineiro. O atleta fez gestos de roubo e xingou o juiz, mas isso não seria nada bom para o Palmeiras. A CBF prefere que ele fale que tem roubo e ele não seja punido, mas que o Palmeiras saia bem na história. E não sou eu falando, não. Eu tô lendo matéria do jornal O Globo, tá? Jornal O Globo, segundo o jornal O Globo, os palmeirenses ajudaram os atleticanos depois de perder para o Atlético, né? No caso, o Palmeiras percebeu a ascensão do time, por isso decidiu agir estrategicamente visando o Flamengo e Atlético Mineiro. Os paulistas já viam o rubro-negro como concorrente, ao menos a uma vaga no G4. Os clubes se articularam e conversaram após as conversas com o Atlético Mineiro, né? Então, aí, depois dessas conversas com o Atlético Mineiro, o Palmeiras fez lobby na CBF, assim, utilizando sua boa relação com a entidade para persuadir e manipular os mandatários.
o STJD, por fim... Gente, como é que deixam isso acontecer? Eu tô acreditando na matéria do jornal O Globo. Como é que deixam isso acontecer? Para mudar uma data para 8 de dezembro no julgamento e beneficiar o Atlético Mineiro. Qual a credibilidade que vocês vão ter com uma situação dessa? Que já não tem, que tentam conquistar novamente. Que vergonha é essa? Que campeonato manchado é esse que vocês querem? Pouca vergonha, cara. Tomara que o Flamengo vença contra tudo e contra todos e ganhe contra a vontade de vocês. E aí, o STJD, por fim, postergou o julgamento do atacante. Para o clube paulista é um ótimo negócio na briga pelo título. Se o Hulk marcar e o Flamengo tropeçar, o episódio escandaloso terá valido para os paulistas. Olha só a matéria, episódio escandaloso. Escândalo envolvendo Palmeiras e CBF. Né? O Atlético Mineiro blinda o Hulk antes do jogo contra o Flamengo. Polêmica fez com que o clube blindasse o jogador. Hulk foi proibido de dar entrevistas. Após os jogos do Atlético, o atleta não tem falado com a imprensa, assim o assunto é evitado. O gancho pela expulsão contra o América Mineiro é grande. O jogador pode pagar de 3 a 15 partidas, ou seja, ainda que a expulsão tenha acontecido na 32ª rodada, a punição englobaria possivelmente o jogo contra o Flamengo. Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira da Lima contou, né, sobre os xingamentos e questão de roubo que o Hulk falou. Tá? Enquanto isso, o Vasco vai fazendo o que está acostumado a fazer. Vai sendo rebaixado de novo. Está na boca ali do rebaixamento. O Bahia muito provavelmente vence hoje, né, o São Paulo, tá? Não tem mais nada a disputar. E coloca o Vasco ali, o Wi-Fi ligadinho, né, acionado na zona de rebaixamento. Cara, que loucura, né, cara? O Vasco, ele tem um imã para a Série B. É impressionante. A gente brinca, zoa, os caras falam que tudo mudou, né? Mas no final, é sempre aquele mesmo final, cara. Impressionante, cara. O Vasco, eu ontem zoei e tudo mais, mas eu vou falar pra vocês. A gente brinca porque tem essa questão de rivalidade toda, mas, cara, é uma coisa impressionante. Vai chegando a reta final do campeonato, a Série B vai se aproximando do Vasco. Parece que é um negócio... Todos os caminhos levam para a segunda divisão. Eu fico impressionado. A gente teve o Everton Cebolinha falando sobre esse jogo de hoje. Ele falou: o Atlético Mineiro vem de uma crescente, uma evolução muito grande. Não é à toa que é o líder do retorno. Está logo ali colado no Flamengo. São 3 pontos de diferença. Mas a gente vai tentar fazer o fator casa mais uma vez sobressair. Tem sido assim nesses últimos jogos. A gente procura sempre estar elevando o nível de concentração lá em cima para conseguir performar da melhor maneira possível, né? Lembrando que Flamengo e Atlético no primeiro turno, o Flamengo ganhou lá, né? Teve gol de falta do Arrascaeta, foi espetacular, mas acabou que depois ficou marcado por aquela agressão do preparador físico no Pedro, né? E a gente vai passar para vocês aqui agora todas as informações. Rapaz, eu nem te conto as escalações, a gente tem acesso aqui às escalações. Eu nem te conto. Não tem nada demais não, relaxa. Relaxa que não tem muita coisa não. A única diferença é o Pulgar, né? Que não pode jogar. Jogo das 19h30 no Maracanã, estaremos lá, né? Premier transmitindo. Árbitro, esse absurdo também, a escolha do árbitro. Olha, são tantas escolhas absurdas. A escolha do Ramon Abate Abel, da FIFA de Santa Catarina, que é aquele que não deu o pênalti no Everton Ribeiro, aquele lance absurdo, né, tosco, escárnio do ex-jogador do Flamengo, o Richard Rios, nas costas do Everton Ribeiro no jogo contra o Palmeiras. Esse árbitro. Colocaram esse árbitro. O assistente 1 é o Bruno Bosquilha, que também já tem vários episódios com o Flamengo. O Bruno Rafael Pires também já teve alguns erros contra o Flamengo, mas esses aí estão, hoje em dia, né, não é tão importante mais o árbitro, o Bandeirinha, né? O Bandeirinha, hoje em dia, o VAR
corrige essas situações. E aí a gente tem no VAR... Cara, é todo um aparato, né, impressionante, de pessoas que... de arbitragem que não gosta do Flamengo. Olha só, o Wagner Hillway, da Paraíba, já foi envolvido em vários jogos aí que o Flamengo foi prejudicado pelo VAR. Então, é contra tudo e contra todos, tá, meus amigos? Eu vou falar pra vocês que nunca fez tanto sentido a frase contra tudo e contra todos. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Mateuzinho, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Thiago Maia, no lugar do Pulgar, é isso que muda. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro, tá? Então, o técnico Tite colocando aí o Bruno Henrique novamente do lado direito, deu certo, ele acabou barrando o Luiz Araújo, mas eu vou falar pra vocês que a sensação que eu tenho é que o Luiz Araújo vinha muito bem e não merecia ser barrado. Inclusive, o Bruno Henrique não entrou, apesar de ter entrado bem naquele outro jogo, no jogo anterior, o Bruno Henrique não voltou num nível acima do Luiz Araújo. É opinião minha, eu queria a opinião de vocês, tá? A provável escalação do Atlético Mineiro: Everson, Saravia, Gemerson Lemos e Guilherme Arana, Otávio, Alan Ranco, Zaratio e Rubens, Paulinho e Hulk, tá? Então esse é o provável time do técnico Luiz Felipe Scolari, que vem aí numa ascensão grande aí no Campeonato Brasileiro. E eles têm também alguns desfalques, né? O Vargas, o Bruno Fux e o Bataglia, tá? Então essas são as informações completas aí do jogo Flamengo e Atlético Mineiro. A gente ontem trouxe a informação em primeira mão no nosso programa, que está cada vez maior, né? Bombando, o Olho no Lance. Olho no Lance! Pois é, a gente trouxe que o time do Messi tinha desistido do jogo, mas que a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos ela é mantida. E a gente trouxe que o Flamengo chegava dia 18 de janeiro lá nos Estados Unidos, né? E a ideia era estrear no Campeonato Carioca em Manaus. Então, estreia em Manaus no Campeonato Carioca, e aí com isso o Flamengo já logo na sequência viajaria para os Estados Unidos. E aí você, os 3 primeiros jogos, você pode jogar sem estar com, no caso, o time titular. Você só na quarta rodada é obrigado a jogar com o time titular. Cairia no dia 27, 28 a quarta rodada. O Flamengo jogaria a primeira rodada e ficaria sem jogar com o time titular. A segunda, a terceira e a quarta voltaria na quinta rodada com o time dito titular, né? Então, essa é a informação que o GE trouxe, depois de, inclusive, agradecer, deram o Fred Gomes, a Letícia Marques, né, que faz um trabalho muito bom lá, que nos deram crédito ao programa Olho no Lance, Paparazzo, Júlio Miguel, Renan Moura também, né, eles aí falando sobre essa questão que a gente trouxe essa informação exclusiva de Orlando, né, Flamengo enfrentando o Orlando City no dia 27 e que deve ter aí no dia 21 ou 22 um outro amistoso, ou até mesmo, né? Por isso o Flamengo não fechou ainda o outro jogo que vai ter nos Estados Unidos, porque se o Flamengo por acaso for campeão brasileiro, ele joga a Supercopa, e o São Paulo já aceitou, essa Supercopa aconteceria lá na Flórida, tá? O Flamengo mandou um recado para um atacante argentino depois dele fazer um gol de bicicleta, né? Foi muito bonito o gol, né? Mas o Flamengo, então, mandou um recado para ele. Olha só, a gente teve o gol do Arrascaeta, né? Que foi fantástico, né? Que chegou a disputar o prêmio Puskás. E agora o Alejandro Garnacho, né? Também jogador aí argentino, né? Que a gente sabe que é jovem, fez um baita de um golaço, né? O atacante. E aí o Flamengo fez um post, o Flamengo botou o seguinte: nice goal, tá? Isso o perfil do Flamengo em inglês. Nice goal, Garnacho, but Arrascaeta did it first. Ou seja, belo gol, Garnacho, mas o Arrascaeta fez isso primeiro. E aí o Flamengo mandou esse recado. É uma forma também, né, do perfil do Flamengo em inglês
ter ali um engajamento e tal com outras torcidas, com outras ligas, né? Falar sobre futebol e foi muito legal, porque o gol, queira ou não, você lembra do gol do Arrascaeta quando você tem o gol do Garnacho, né? O Landim citou a trajetória pessoal para defender SAF no Flamengo. Vocês sabem que eu sou contra a SAF no Flamengo, porque eu tô vendo que esse negócio de SAF não tá dando certo em lugar nenhum, até no Vasco, né? Olha aí a 777, né? Como é que é tem até a musiquinha lá. Eu botei lá no Instagram, eu não sou patrocinado deles não, mas eu botei lá no Instagram e a 777 patrocina o famoso site de vídeos aí, e também tá lá no Vasco, né? E a gente deu aquela zoada, mas então, avaliando essa questão toda de SAF, eu não acho isso bom pro Flamengo, tá? Então, na sessão do Conselho Deliberativo que apreciou a adaptação do uniforme 3 e projeto de camisa popular, o presidente debateu o modelo de administração ao tratar o sonho do estádio. Ele quer fazer uma pequena venda do Flamengo, uma SAF minoritária, né, de 25% para construir o estádio, tá? Na mesma sessão, os conselheiros aprovaram a camisa popular, que será lançada no início de 2024 por R$ 180, e a inclusão da polêmica faixa vermelha no novo terceiro uniforme do clube. No fim da reunião, Landim foi questionado por um membro do conselho que relembrou uma recente entrevista do presidente falando sobre SAF. Ele falou o seguinte: você pode acreditar ou não, mas é uma discussão de que eu acho que no futuro poderemos vir a ter com todos os sócios. E a decisão não vai ser minha, não vai ser sua. Nós vamos ser 2 votos. Nós vamos ter todo o Flamengo para poder votar isso e decidir se ele entender que vale a pena. O Flamengo não é meu, nem seu. O Flamengo é de todos nós que somos sócios proprietários do clube. Você tem que escolher o que você faz. Se você quer ter um estádio e não quer se endividar, você tem que chamar capital. E nada melhor do que chamar capital para o Flamengo no momento. Mas não vendendo título a R$15 mil, e sim captando recurso, abrindo um share de R$500 mil para cada valor do título, né? É só isso que eu quero dizer. A forma de crescer patrimônio não é vender título por 15 mil ou 20 mil reais. É emitindo ações para diluir os sócios, né, mas mantendo o controle dos sócios, mas por um valor muito maior, tá? No áudio ainda é possível ouvir o Landim comentando sobre Vasco, Botafogo e Cruzeiro, clubes que recentemente se tornaram SAF. Segundo ele, o trio não tem voz nenhuma no futebol com o modelo que adotaram. Aí ele fala: eu acho que a gente pode fazer uma venda primária, só dilui a gente e entra mais capital. A gente poderia levantar todo o recurso necessário para a construção de um estádio sem nós perdermos valor nenhum. De mando, de governança dentro da SAF Futebol, zero. Ele, o investidor, não vai poder fazer a bobagem. Sabe por quê? Porque quem vai estar apontando quem vai ser o gestor da SAF vamos ser nós. Não vai ser o presidente, no caso do investidor. Vamos ser nós. A gente pode tirar ele a qualquer momento, tá? Se você amanhã faz uma empresa, Flamengo, e dá para cada sócio proprietário uma ação de uma empresa chamada SAF, ele continua sendo sócio do clube, frequentando o clube. Ele vai continuar tendo o poder de definir isso que a gente estava definindo aqui, a cor da camisa, porque quem vai mandar no clube, ao contrário do que existe nos outros clubes, é o Flamengo, tá? Então ele dando exemplos aí, inclusive que ele já fez aí na vida pessoal, eu falo com seriedade. Como sócio proprietário do Flamengo, eu também sou sócio proprietário. Eu tenho medo de SAF. Não acho legal entregar o clube na mão, né, de SAF. Mas se ele está falando com relação à questão do Flamengo ser ainda o majoritário, ter a maior parte das ações e tudo mais, são outros 500. A gente teve o Prato aí, né, o Lucas Prato, que foi um dos jogadores aí que enfrentou o Flamengo pelo River, contando bastidores do vestiário. Todos chorando, né? Que naquele jogo, depois do jogo de Lima, tá? Todos chorando, a grande maioria. Eles ganharam por 2 erros que, bom, isso é o futebol. Ou seja, ganhei muitas vezes assim e também perdi. Marcelo Gadiardo não disse nada.
Ali, acredito que foi uma das poucas vezes que nos parabenizou quando perdemos. Ou seja, fomos melhores que eles, mas perdemos. Não achei que foram melhores, não. O Flamengo cresceu muito no segundo tempo. Foram 5 minutos em que o empate e o segundo gol são 2 erros fatais. Ele falou a ESPN Argentina, né? Ele confessou também erro contra o Flamengo na final pelo River Plate. Eu erro como todos erram. O time estava cansado. Eu perdi uma bola que não tinha que perder e assumo as responsabilidades que me cabem. Assim como fiz quando me coube coisas boas. Não era melhor que todos antes e agora não sou pior. Também falou ao diário Olé. Mas eu discordo, tá? Com relação que o Flamengo, que o River era melhor, tá? O Flamengo, com certeza, já no segundo tempo já vinha muito melhor e já estava ali buscando o empate contra o River. O Tite falou também, né, sobre Flamengo e Atlético Mineiro. Ele falou que a expectativa, falou a Flá TV, que a expectativa é alta, sentimento de agradecimento ao torcedor. Se chegamos nessas condições, é pelo torcedor, né, pela forma que apoiou nos últimos jogos. No jogo contra o Bragantino, nos momentos difíceis, a torcida estava lá apoiando. O atleta sente, o técnico sente. Quando o apoio vem, o nosso ânimo fica maior ainda. Cara, eu acho que 2024 para o Flamengo é promissor, viu? É promissor. O Tite está conseguindo fazer um bom trabalho. Se contratar bem, o Flamengo vem muito forte para 2024. Aí ele falou que é jogão, futebol a gente vê e sente muito. Quem tem atmosfera, emoções, por maior experiência que tenha, a gente sente, né? E falou que vai ser um jogão. A gente tem aqui uma informação de mercado da bola, que o Flamengo está buscando a contratação de uma joia do Racing da Argentina. Depois de encontrar o Eric Pulgar no mercado sul-americano, o Flamengo segue, eu falei para vocês, tem empresários aí, né, representantes no mercado da bola sul-americano, e o Flamengo agora tenta a aquisição de Baltazar Galego, tá? Do Racing da Argentina, meia de apenas 20 anos, né? E ele tá na mira do Flamengo para a próxima temporada, tá? Então, Baltazar Galego tem contrato com o Racing, tá? Acertou a renovação dele até 2027. O valor estipulado de Baltazar Galego é de aproximadamente 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais. Não vai ser isso, né? Vai ser muito mais. É uma joia argentina e a informação foi divulgada pelo jornalista argentino Franco Fernandes e pelo nosso amigo aqui no Brasil, o Jonas Stelman, da S1 Live, tá? Então, ele estreou no time profissional em 2023, o Galego, e até o momento realizou 30 jogos, sendo um deles contra o Flamengo no Maracanã. O garoto entrou no intervalo na vitória do Flamengo por 2-1 pela Libertadores. Nos outros 29 embates, o jogador fez 5 gols, tá? Então, chance aí do Flamengo contratar, né, esse jogador aí, né, do Racing da Argentina, esse meia, né? O Flamengo precisa de meia e o Baltazar Galego é um nome aí que interessa. Convido você... eu não falei, né? Meu provável placar para logo mais. Jogo duríssimo. Jogo duríssimo. Uma vitória de 6-0 para mim já tá ótimo. Se o Flamengo vencer por 2-1, 3-2, até para lembrar 80... O resultado que vier, o Flamengo sendo vencedor e continuando nessa briga pelo título até a reta final, é isso que importa. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, utilizar o cupom PAPA na loja espaçorubronegro.com.br, loja.flamengo.com.br. Somente nas lojas online você tem o cupom PAPA aí para ter 5% de desconto. E também convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Até mais tarde, hein? Tamo junto, valeu!